TV Câmara, Campinas. Olá, bom dia. Nós estamos ao vivo do plenário da Câmara Municipal de Campinas, onde vai começar a terceira reunião da Comissão Especial de Estudos, que analisa os impactos econômicos e sociais da pandemia do coronavírus. Ela é presidida pelo vereador Luiz Rossini, que a partir de agora comanda os trabalhos através do sistema virtual. Bom dia. Estamos iniciando a terceira reunião da Comissão de Estudos da Câmara Municipal de Campinas, criada para estudar, conhecer os impactos da pandemia da Covid-19, tanto os impactos econômicos e sociais. A presente reunião foi devidamente publicada no Diário Oficial do município de Campinas, no dia 8 de abril, por se tratar uma atividade oficial. Ela fica registrada nos anais da Câmara e essa reunião está sendo transmitida pela TV Câmara através do sinal digital 11.3, do canal 4 da NET e do canal 9 do Vivo Fibra, e também com retransmissão simultânea nas fanpages da Câmara e da TV Câmara, né? E também no Facebook, streaming, e no site campinas.sp.leg.br. Estão participando conosco dessa reunião, acompanhando remotamente, né, o vereador Eduardo Magoga, que é inclusive o relator da Comissão de Estudos, o vereador Cecílio Santos, né, que nos acompanha, e daqui a pouco deve entrar na reunião o vereador Marrom Cunha e o vereador Paulo Haddad, que também compõem a comissão. Quero também agradecer a presença quem está aqui, Adriane Carvalho, que é assessora do vereador Paulo Gaspar, né? E a nossa convidada de hoje é a professora Eliana Amaral, que é pró-reitora de graduação da Unicamp, também professora titular de obstetrícia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e membro do Conselho Estadual de Educação. A comissão ela se programou, né, para ouvir representantes dos diversos segmentos da sociedade de Campinas, para entender como a pandemia tem impactado cada um desses segmentos. E a Unicamp, ela tem, obviamente, uma representação importante na nossa cidade, e a ideia é conhecer um pouco como a Unicamp tem enfrentado e buscado atravessar as dificuldades impostas pela pandemia, talvez colher sugestões, né, de medidas que a academia ou a universidade entende como necessárias para enfrentamento deste momento, e mais do que isso, né, como é que a gente precisa se preparar para retornar à normalidade, aquilo que todos têm chamado de novo normal. Obviamente, o segmento da educação tem sofrido muito impacto, e como é que a gente faz para mitigar esses impactos aí no percurso, né, das nossas ações e atividades. Apenas para lembrar, quem está nos assistindo pela TV Câmara ou acompanhando pelas redes sociais, quem quiser encaminhar questionamento, fazer comentário, alguma observação, pode fazê-lo através do nosso WhatsApp, que é 19 97829 3776, que depois vai aparecer aí na sua televisão, e também pelo e-mail, que cadê aqui? Estou procurando. Campinas. Como que é? Comunicacau. Comunicacau. Comunicacau@campinas.sp.leg.br, tá bom? Então, dando as boas-vindas a todos, a gente tem feito a seguinte forma de trabalho aqui. A pessoa convidada, ela tem o tempo que necessitar para fazer a sua exposição, né? Após isso, nós abrimos os questionamentos, observações, comentários
dos vereadores, né, e das pessoas que estão conectadas e também, eventualmente, aqueles que a gente receber aí pelas redes sociais, né? E está aqui conosco também acompanhando, já se plugando, o vereador Marrom Cunha aqui no plenário. Então, dando as boas-vindas, agradecendo a presença, eu já quero passar a palavra para a professora Eliana Amaral. Bom dia, professora. Olá, bom dia. Muito obrigada pelo convite, acho que vai ser uma boa oportunidade, não só para conversarmos sobre a Unicamp, mas conversarmos sobre o impacto da pandemia na educação de uma forma geral e discutirmos as nossas dúvidas em conjunto, talvez mais do que as nossas certezas, afinal de contas, as coisas não estão tão claras assim, né? Mas, enfim, eu vou fazer uma apresentação inicial e aí depois, então, a gente pode partir para as perguntas, se for possível. Como eu não consigo ver a tela, só queria que vocês me informassem a hora que a imagem está presente para vocês. Ainda não. Ainda não compartilhou, professora. Que da minha parte eu compartilhei, esse é o problema. Não tá dando sinal de que está compartilhando aí? Não, ainda não. Talvez eu tenha que mudar aqui, calma um pouquinho só. Espera um pouquinho. Eu sei a bobagem que eu fiz. O pessoal está vendo se abre aqui, professora, só um minutinho. Só um minutinho. Professora, o pessoal da ETI aqui já está verificando. Acho que o problema é meu. Mas acho que o problema aqui é comigo. Espera um pouquinho. Não, é aqui mesmo. Parece que eles já estão conseguindo. Ah, tá. Acho que agora vai dar certo. Pronto, agora é só entrar no compartilhar. Isso. Ok, já está aparecendo aqui. Só quero que apareça a tela inteira. Pronto, agora tá, né? Sim. Ótimo. Então tá. Vou começar então, acho que o vereador Rossini já me apresentou, eu sou professora na obstetrícia, o que significa que eu estou regularmente em atividades com estudantes, com residentes e atendendo pacientes no CAISM, no Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher. E a função de pró-reitora de graduação eu estou exercendo desde 2017, o que me permitiu durante esses 4 anos, e nós estamos deixando a reitoria esse mês, né? O que me permitiu durante esses 4 anos, não só conhecer a universidade como um todo, mas acabei sendo indicada como membro do Conselho Estadual de Educação, com um primeiro termo de 3 anos, que já se encerrou no ano passado, e fui reconduzida, então, pelo governador, onde eu faço parte da chamada Câmara de Ensino Superior, e então lá é que nós temos discutido uma série de questões, tanto na Câmara de Ensino Superior quanto na Câmara Plena, como dizemos, que é onde são discutidas questões também do ensino básico. Bom, acho que todo mundo tem essa noção, né, da boa posição que a Unicamp ocupa nos rankings nacionais e internacionais. Aqui é exemplo de 2 deles, mas acho que o importante dos rankings não é exatamente a posição que ocupa, mas é o fato de que existe uma estabilidade em se mostrar como uma universidade que aparece, vamos dizer assim, em rankings nacionais e internacionais de uma boa maneira. Na verdade, no ranking nacional, que é o do Ministério da Educação, a USP ela não participa, porque instituições estaduais não têm obrigação de participar, a Unicamp participa. E no ranking nacional, a Unicamp, então, aparece em primeiro lugar. Isso habitualmente não é novidade para vocês que são aqui do município da região de Campinas, porque quem está aqui na região escuta com mais frequência essas questões, diferente de quem está, por exemplo, em São Paulo. Não é exatamente, eventualmente, a mesma visão.
A Unicamp, para quem não sabe, ela, na verdade, além do nosso campi em Campinas, nós temos 2 faculdades separadas em Limeira, temos odontologia em Piracicaba, temos uma unidade de pesquisa em Paulínia, então por isso que a gente diz que nós temos mais do que um campi, na verdade. E nós reunimos em 24 faculdades, vamos chamar assim, que são as unidades de ensino e pesquisa, nós reunimos 66 cursos de graduação e 152 cursos de pós-graduação. E aqui uma particularidade da Unicamp, diferente das outras universidades estaduais, a Unicamp é uma universidade que tem um predomínio na sua população de estudantes, de pós-graduandos. Na verdade, assim, do ponto de vista de proporção, é mais ou menos meio a meio alunos de graduação e pós-graduação, o que é incomum. As universidades, por exemplo, a USP, tem muito mais aluno de graduação do que de pós-graduação. Tá? Então, a Unicamp ela tem esta característica de que diferencia. Mas a outra característica que diferencia fortemente a Unicamp é o fato de nós termos os 2 colégios técnicos, um em Campinas e um em Limeira, além de termos, na verdade, escola, creche. A Unicamp, na verdade, ela tem estudante desde pré-escola, porque nós temos uma área pré-escola, que é onde a gente atende aos filhos de funcionários e professores e alunos também, e vamos até a pós-graduação. E uma terceira característica especial da Unicamp é o fato de que das universidades estaduais paulistas, a única que o orçamento para financiar, não a parte de saúde, do atendimento em saúde, mas o financiamento da estrutura da área de saúde, ele é um financiamento da universidade, que significa que todo o corpo de funcionários é pago pelo orçamento da universidade. Isso tem uma implicação muito importante nas discussões orçamentárias que a gente precisa ter. Quantos alunos, então, nós temos? Vai ficar um número redondo, quase 20 mil alunos de graduação, um número um pouco menor de alunos de pós-graduação e um pouco menos do que 2 mil professores, com 8 mil funcionários. Então, são 10 mil pessoas entre funcionários e docentes e mais 40 mil pessoas entre estudantes, o que significa que só isso já deu 50 mil pessoas. Além disso, tem todo o pessoal que circula na área da saúde. Então, por isso, cuidar da Unicamp é cuidar de uma pequena cidade, né? É um movimento muito grande, uma série de demandas. E aí, nós vamos falar da pandemia em seguida, tá? Eu estou dando uma característica geral da universidade para depois a gente falar o impacto disso tudo na pandemia. Então, pensando nesse tamanho de comunidade, quando se começou a discussão a respeito da pandemia e da parada das atividades, eu me lembro da primeira reunião com o professor Rossielli, secretário de Educação, e discutindo a questão da proximidade, porque nas escolas de educação básica, habitualmente as pessoas moram próximas. Aí nós falamos, então, professor Rossielli, mas reabrir uma universidade, isso foi a discussão lá perto de agosto, reabrir uma universidade significa trazer gente do país inteiro. Então, veja a diferença de implicação de mobilidade. Eu tenho a mobilidade interna dentro do município, porque as pessoas vão morar em diferentes lugares, com uma grande concentração, no nosso caso, ali em Barão Geraldo. Entretanto, eu tenho gente vindo do país inteiro, vindo de ônibus, vindo de avião. Então, na discussão da mobilidade do vírus, isso era um aspecto bastante importante. O financiamento da Unicamp e das outras 2 universidades estaduais paulistas também é uma situação particular no mundo, né? O Estado de São Paulo decidiu que uma parcela do ICMS seria dedicado, então, a recursos de pesquisa e desenvolvimento e incluindo, então, esse sistema de ensino superior, que inclui as 3 universidades estaduais, que são universidades de pesquisa. Então, a Unicamp, ela recebe esta fração de 2,1958% do ICMS, então, o recurso que nós temos é esse recurso finito, e a autonomia dada pela Constituição, ela é uma autonomia que também nos dá autonomia financeira, o que significa, na prática, a responsabilidade financeira de cuidar deste orçamento, né? De viver nesse orçamento, dar conta deste orçamento, bem usá-lo e prestar contas disso.
Existe recurso extra-orçamentário nas universidades? Existe. Entretanto, o recurso extra-orçamentário, ele se refere a recursos de agências de fomento de pesquisa, acordos com empresas públicas e empresas privadas, e no caso da Unicamp, porque é a única que o hospital está dentro do orçamento da universidade, também existe uma parcela de dinheiro que vem pelo financiamento das atividades que a gente presta ao SUS. Então, se vocês olharem essas pequenas barras coloridas, elas mostram a receita que vem do não orçamentário para as universidades estaduais paulistas, mostrando que a Unicamp tem uma parcela muito maior. Sim, porque essa parcela muito maior corresponde, na verdade, apenas a essa questão do financiamento que vem através do Sistema Único de Saúde, isso é, dinheiro direto federal, né, pagamento no SUS. A fração que equivale a extra-orçamentária, que não é essa, que vem de agências de fomento ou de empresas, é uma fração de mais ou menos 12%, 15% nas duas universidades, e, na verdade, no exterior, se você olhar universidades mesmo públicas no exterior, ela nunca é a maioria, ela também sempre é a minoria. E aqui uma comparação internacional, só para vocês terem uma ideia da questão do custo do aluno, porque existe sempre uma discussão de que esta parcela que vai para a universidade é uma fração elevada do orçamento e que essa fração, se isso é, vamos dizer assim, é um excesso ou não é um excesso. Então, na verdade, o custo do nosso aluno é muito baixo, comparativamente para universidades de pesquisa no exterior, comparado, né, com o que podemos no exterior, e é importante salientar que nunca, nenhuma dessas universidades, ela se mantém com recursos privados só, quer dizer, de novo, voltando a isso, muito do recurso é sempre do público, mesmo nas internacionais, via pesquisa ou via ensino, muitas vezes via pesquisa. A Unicamp, em face da sua responsabilidade social, essa discussão muito grande, a gente, desde 2004, já tem um programa que se chama PAIS. PAIS é um programa de ação afirmativa e inclusão social. Isso significa, desde 2004, que quando se presta o vestibular, se o aluno se inscrever no PAIS, ele pode receber pontuação extra quando ele é preto ou pardo e quando ele vem de escola pública ou quando ele é indígena. Esse PAS, então, existe desde 2004. Em 2011, a Unicamp criou uma outra maneira de inclusão social, que é para os alunos que terminam o ensino médio em escolas públicas de Campinas, eles podem apresentar sua nota do Enem e o melhor aluno daquela escola não presta vestibular. O melhor aluno da escola X, que se candidatou a esse programa que se chama Profis, ele vai entrar direto num programa de 2 anos, que é esse Profis. Então, o programa Profis é um programa que a gente chama, né, na linguagem educacional de sequencial, mas ele é um programa pré-cursos de graduação da Unicamp, ou de algum outro lugar, se o aluno sair, não quiser continuar lá. Então, fazendo esses 2 anos, esse aluno, por sua nota, isso é, por seu desempenho, então ele já entrou na Unicamp por mérito, ele vem de escola pública de Campinas, e ele entra por mérito. Baseado no seu mérito, na sua nota, ele pode escolher para que curso da Unicamp ele pode ir, porque existe um hall de vagas separado para esses alunos. Então, como um exemplo, eu sou da medicina, tem 10 vagas do curso de medicina para alunos Profis. Esse é um programa que foi premiado nacional e internacionalmente, porque ele é considerado um programa, ele faz uma cota geográfica, porque divide nas escolas municipais da cidade, mas ele tem o mérito associado à melhor nota do Enem. E ele é um programa de inclusão social ao mesmo tempo. Então, ele junta características de mérito e inclusão que são muito particulares, mas que até o momento só tem 120 vagas e é sempre uma intenção nossa expandir. Eu queria chamar atenção para esse gráfico. Se vocês olharem, então, a linha azul desse gráfico, ela está em subida constante. O gráfico começa em 2003, termina em 2010, e a partir de 2015 e 2016, em particular, é mais visível o aumento de estudantes vindos da escola pública. Então, hoje, a Unicamp atende a quase 50% de seus alunos na graduação são alunos
que são provenientes de escolas públicas de uma maneira geral. A maioria delas de escolas públicas regulares, mas existem também as escolas públicas técnicas nesse percentual. Se vocês olharem a curva verde, ela é mais acentuada ainda, a subida dela. E essa curva verde mostra o percentual de estudantes com uma baixa renda per capita entrando na universidade, que também, então, já está em torno de 50%. Da mesma maneira, a curva laranja é a curva de estudantes PPI, pretos, pardos, indígenas, que também foi subindo e que hoje ultrapassa 1/3 da população da Unicamp é de pretos, pardos, indígenas. Na verdade, está dando 39% esse percentual atualmente. Bom, qual é o impacto disso? Havia uma imagem muito antiga trazida de que o estudante da universidade pública de elite, entre aspas, no estado de São Paulo, é um estudante de elite. Ele não é um estudante de elite, ele é um estudante com habilidades boas e que teve a possibilidade de ser estimulado ao longo da sua trajetória. Ele pode ser de uma classe social mais elevada ou não. Então, hoje, é metade vindo de cada grupo de origem, se a gente falar em escolas públicas e escolas privadas. Neste ano de 2021, deixa eu só voltar um minuto aqui para dizer para vocês que, então, além do nosso vestibular habitual, que todos conhecem, que tem esse PAES, e desse Profis, em 2019 nós fizemos uma ampla mudança nas formas de entrar na Unicamp, incluindo outras, fazendo um mix de difícil até compreensão. Mas o fato é que 80% das vagas hoje são seleção puramente por Enem, o aluno não precisa prestar a prova do vestibular. Alunos que têm medalhas olímpicas no Brasil inteiro podem apresentar a sua pontuação de medalhas olímpicas e entrar sem fazer vestibular, de novo. E aqueles que prestam vestibular, e também aqueles do Enem, dentro disso tem uma distribuição hoje de cotas étnico-raciais. Então, nós temos hoje, além disso, para terminar, um vestibular específico para os indígenas, que tem trazido, então, hoje já são 150 indígenas vindos com predominância da região amazônica. Então, no ano de 2021, a pandemia nos tirou a fração Enem, porque o Enem foi realizado muito tardio, o resultado não saiu, a Unicamp tomou a decisão de que para poder começar um ano letivo em 21, ela precisava ter o resultado do vestibular até o meio de março. E isso a gente conversou com o INEP, e o INEP não garantia. Então, nós fizemos o processo seletivo sem o Enem, ok, mas ele aconteceu tudo certo, tivemos o número de candidatos absolutamente esperado, o número de candidatos esperados, mais de quase 80 mil candidatos, que é o que habitualmente a gente tem. Na segunda fase do nosso vestibular, a menor abstenção que já tivemos em 10 anos, então aconteceu o vestibular, a gente sempre tem isentos, em função da crise econômica, aumentou o número de isentos, então se o ano passado foram 385, esse ano já foi quase o dobro, 629. Então, a pandemia, para o nosso vestibular, o impacto dela foi não reduzir o número de candidatos, muito pelo contrário, o pessoal fez questão, vamos dizer assim, de fazer o vestibular, e o que nós conseguimos foi, a gente ampliou o prazo de isenção e pudemos isentar mais estudantes do que das outras vezes do valor de inscrição, né? De novo, aquela imagem de que a Unicamp ou universidades do estado de São Paulo são de elite, eu queria mostrar para vocês o percentual de estudantes que vieram de escola pública nos 5 maiores cursos, as 5 maiores proporções neste último vestibular. Então, nesse último vestibular, os estudantes que entraram em licenciatura de letras, em ciências biológicas, licenciatura, pedagogia, licenciatura integrada química e física, isso é, predominantemente licenciatura, que são estudantes com interesse de terem uma carreira como professores, mais de 70%
né, assim, e acima, foram originários de escola pública. Mas a engenharia de alimentos, que é uma das áreas bastante competitivas, 68% vieram de escolas públicas. E a própria medicina, 57% vieram de escolas públicas. E no mínimo 20% nos outros cursos que a gente vai chamar, então, de mais elitizados, no sentido de que tem menos escola pública. Essa tendência é similar, assim, os cursos variam, mas em termos também de pretos e pardos, aqui os pretos e pardos indígenas, 50% de PPI, né, que a gente fala em História, Ciências da Computação, Ciências Econômicas, Química e Enfermagem, e na Medicina 43,6%. E eu posso dar o meu depoimento, mesmo como professora da Medicina, que até alguns anos atrás a gente tinha muito poucos estudantes que concluíam o curso que eram pretos ou pardos, e hoje é bastante frequente. Além disso, nós temos então o Profis, como eu falei, o Profis desse ano, esse é o processo seletivo, são 120 vagas, 573 inscritos, lembrando que esses são só de Campinas, só escolas públicas de Campinas, não pode entrar de outro lugar, mas com grande predomínio de mulheres. Então, 76% de mulheres e 39% de pretos e pardos. Também temos, então, a questão das vagas olímpicas, e nas vagas olímpicas, que são 116, eu queria chamar a atenção para o vermelhinho lá embaixo, que o pessoal vem de outros estados. E o estado do Ceará é campeão. Então, o estado do Ceará estimula bastante e trabalha, e tem muitos exemplos, né, de quem é da área da educação certamente conhece, a questão da escola de tempo integral e outras experiências no Ceará, e o efeito dessas experiências são estudantes realmente de alto desempenho que têm conseguido ganhar Olimpíadas, né, escolares, e que então têm buscado as nossas vagas. Do ponto de vista dos indígenas, os nossos indígenas, como nós vamos fazer a prova lá em São Gabriel da Cachoeira, no meio do Amazonas, Tabatinga também, etc., a gente tem a maior percentagem vem de lá, tá? E aí vocês podem imaginar a consequência da adaptação à universidade em si, as questões financeiras associadas, enfim, uma série de questões que a universidade precisa se preocupar, se o seu objetivo não é só pôr os estudantes dentro da universidade. O objetivo da universidade é que eles entrem, então é a inclusão total, quer dizer, o acesso, a permanência, a conclusão e, idealmente, a aplicação desse conhecimento ou dessas competências adquiridas na melhoria da sua comunidade. Então, no caso específico dos indígenas, isso fica ainda mais claro. Então, nós assumimos esse compromisso de cuidado para que o estudante tenha essa boa trajetória. Para assumir esse compromisso, é preciso investir no que a gente chama de permanência estudantil. Então, dentro daquele orçamento que a Unicamp tem, ela despende um valor importante de recursos em permanência estudantil. Então, esse ano foram 39 milhões diretos na permanência estudantil. Nós temos um pequeno bairro, né, que é a moradia estudantil, que tem vaga para em torno de 1.000 estudantes, com 253 habitações, são pequenas casas de 4 lugares. Oferecemos bolsa, também moradia para quem não tem vaga na moradia pode receber auxílio moradia, por exemplo, os estudantes de Limeira, porque a moradia é em Campinas, então tem essa opção. Damos bolsa, a gente chama de auxílio social, com o trabalho de 10 horas em algum projeto dentro da universidade, pode ser qualquer tipo de projeto, inclusive, e eu queria chamar a atenção, projetos de cunho social e projetos de extensão para a comunidade, então é possível fazer bons acordos entre as políticas públicas do município e estes alunos e esses projetos. Eles têm um professor coordenador sempre, auxílio alimentação, auxílio transporte, enfim, tem outros auxílios. Mas para chamar a atenção que com esta mudança de perfil dos estudantes, a questão da permanência é uma questão essencial e que não se trata como se fosse.
e no nosso caso particular, além da graduação, como eu disse, nós temos colégio técnico, isso também acontece para os alunos do colégio técnico. Então, a permanência se tornou um grande assunto dentro da universidade. Bom, a Unicamp, do ponto de vista de produção científica, ela é considerada, assim, como eu já disse, ela está bem ranqueada, mas mais do que isso, nós temos um percentual muito elevado de cursos de pós-graduação que são conceito máximo, são conceitos 6 e 7, quer dizer que é nível internacional, e a produção científica do nosso corpo docente, per capita, ela é a mais elevada do país, quer dizer, pelo número de professores que nós temos e o que nós produzimos. Então, isso mostra que a gente tem, ao longo do tempo, tentado manter a questão da excelência acadêmica, que é uma premissa para um tipo de para uma universidade de pesquisa, o que é diferente de um ambiente de formação onde o objetivo é a formação só profissionalizante, não é o nosso caso, então nós precisamos dar conta dessas duas coisas, mas sem abandonar a questão do nosso compromisso social. Então, o tempo todo nós temos que balancear essas duas coisas. Temos muitas empresas filhas, isso é, estudantes da Unicamp, professores que montam empresas que nascem de dentro da Unicamp. Aqui é um conjunto, né, de símbolos, de logos de diferentes empresas, com grande faturamento, com muito emprego, etc., etc. Então, existe uma contribuição para o desenvolvimento social que é muito grande. E aí, voltando tudo isso, pensando em tudo isso em relação à pandemia, imaginem que com a pandemia nós fechamos a universidade, existe uma mudança de dinâmica, por exemplo, nos bairros ao redor, né? Então, por exemplo, Barão Geraldo tem uma grande concentração de atividades que ocorrem em função desse público de estudantes grande que não está mais lá. Quer dizer, que nesse momento não está lá, está espalhado nas casas dos seus pais, enfim. Então, nós temos muita modificação. A produção em pesquisa, ela também vai sofrer alguma restrição, se tentou manter ao máximo possível, mas também as agências de fomento reduziram. Então, uma série de coisas vão afetar esses indicadores no futuro. Além disso, então, como eu disse, nós temos a área da saúde dentro da Unicamp como parte da Unicamp, não é uma coisa à parte. Nós atendemos, na verdade, 40% mais ou menos do nosso movimento, depende do tipo de especialidade, ele é Campinas ou é região. Então, pode ser 40% Campinas ou 70% Campinas, depende de qual é a especialidade que você está falando. Na minha área, o CAISM, né, Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, um pouco mais que 50%, em torno de 50%, 55% é Campinas. Toda essa estrutura que funciona e que tem ao redor também, tem comércio, tem uma série de coisas, tudo isso nesse momento de pandemia se tornou uma grande concentração de pandemia, em particular o Hospital das Clínicas. Então houve uma redução acentuada de atendimentos para outras áreas, a tentativa de dar conta de atender as situações de emergência, por exemplo, cirurgias de câncer, tratamento de câncer e tal, mas a realidade da Covid e a realidade da Covid na segunda onda, muito pior do que na primeira, nos impede, não tem como, nós temos que dar conta da urgência desse momento. Então, aqui a gente tem os 3 hospitais, né? O Hospital das Clínicas, embaixo o CAISM, e esse amarelo é o Hospital de Sumaré, que nós também gerenciamos, né? Quer dizer, um professor da Unicamp que é o gestor. Então, isso tem impactos para o atendimento dos demais pacientes, isso tem um impacto financeiro enorme do consumo de recursos que isso significa, e isso tem um impacto da concentração de casos Covid, que chega uma hora que passa até o nosso próprio limite. No CAISM, em particular, as gestantes, na primeira onda, basicamente não havia poucas gestantes que eram positivas para a Covid. Esta segunda onda mudou o perfil. Ela está acometendo pessoas jovens. Nós temos tido muitas gestantes. Eu dei plantão faz 3 dias, eu dou plantão. No meu plantão há 3 dias, nós tínhamos 3 pacientes entubadas após o parto.
mais pacientes internadas, tem havido óbitos em diferentes locais de mulheres gestantes. Então, é um atendimento muito especializado que acaba só acontecendo aí, preferencialmente, não só para o município de Campinas, mas para a região, né? Então, a Unicamp foi a primeira universidade a suspender as suas atividades na época da pandemia. Então, dia 12 de março, nós tivemos a primeira reunião ano passado e se decidiu a suspensão das atividades presenciais. Nenhuma universidade do Brasil ainda tinha feito isso. E na semana seguinte, o Conselho Estadual de Educação, que é quem regulamenta a nossa atuação, já fixou as normas para a reorganização do calendário escolar, enfim, autorizou que o ensino fosse remoto, que havia essa necessidade, e a partir daí, então, a gente já começou com o ensino remoto, adaptando, alguns cursos tiveram que se adaptar mais, outros menos, mas certamente com impacto importante nos cursos que eram de teor prático muito grande, inclusive os da área da saúde, que foram aos poucos tendo que parar suas atividades, porque tudo virou Covid, e aí você não consegue nem dar a formação adequada durante esse período. Então, própria medicina, odontologia, todo mundo teve que parar nos primeiros meses. Mas uma coisa importante foi a questão do apoio ao estudante, que é uma realidade, né? A questão da inclusão social, da inclusão digital, desculpa, é a grande realidade deste momento de pandemia, e o que nós fizemos na Unicamp é começar a emprestar para os estudantes computadores da própria Unicamp, notebooks da própria Unicamp, mediante um termo, né, de responsabilidade, compramos chips e tal, e saímos listando quem precisava, a ponto da gente mandar até lá para a Amazônia mesmo, tá? Para os nossos estudantes que tinham voltado para casa, porque houve um acometimento muito forte de tribos indígenas no começo da pandemia, e muitos dos nossos alunos tiveram parentes, inclusive, que faleceram, e, enfim, então eles se deslocaram. Tivemos que mudar a forma de dar aula, então a gente já tinha uma série de coisas acontecendo online, e isso teve que se acentuar, como todo mundo, e criar um grande programa de apoio aos professores, porque uma parte dos professores já estava familiarizado, mas não todo mundo. Se alguém tiver interesse, isso é uma página livre, aberta, e está de muito boa qualidade o material que tem nessa página de apoio ao ensino digital. Tivemos que mudar as normas acadêmicas, porque o regramento de como é que acontece não fazia sentido. Então, uma série de regras acadêmicas tiveram que ser modificadas, e os nossos alunos foram se envolvendo em atividades voluntárias. Então, criou-se uma rede que começou aqui na Unicamp, esse Telesaúde Covid, que eram os alunos atendendo e dando explicações, e virou uma rede nacional que se chama Orienta Covid, com alunos de medicina e enfermagem, tá? Hoje é uma rede nacional. A imprensa tem noticiado bastante as atividades da nossa força-tarefa de pesquisa, sim. Eles continuam sendo muito ativos, a ponto de permitir que a gente tenha acesso ao teste do PCR para Covid desde o começo. A possibilidade de que os laboratórios de pesquisa assumissem fez com que Campinas tivesse rapidamente o acesso aos testes do ponto de vista técnico, mas precisava do material. Então, no começo da pandemia, nosso drama é que não chegava o material. Não chegava o que tinha que vir, né, de fora, imagina, tudo parado, aquela confusão, os países todos comprando. Mas, enfim, a gente conseguiu dar conta disso. Então, a gente oferece o teste na Unicamp, oferece o teste para os municípios, tem feito para muita gente, e aí são milhares e milhares de testes. Mantivemos uma campanha para arrecadação de recursos, porque não significa que o governo do estado nos deu mais dinheiro por causa disso, nem o federal. Então, nós precisamos, os custos, por exemplo, da máscara aumentou 10 vezes, e assim sucessivamente. Através de doações, a gente conseguiu manter as coisas acontecendo. E continuamos em atividades suspensas, né? Como é toda a situação aí de uma maneira geral, mas para nós, em particular, tomamos a decisão de manter esse primeiro semestre em atividades remotas. Temos que voltar à formação dos médicos, enfim, do pessoal da área da saúde em particular, e isso voltamos a partir de agosto, mas com o impacto da diferença do que está acontecendo dentro do próprio hospital. Quer dizer, as oportunidades antigamente, os casos, né, o tipo de problema que tinha que ver, não é mais isso, mudou o perfil.
Então, isso tem uma mudança. E eu termino aqui falando, então, e focando agora na questão do conselho e da discussão que eu sei que vocês tiveram a semana passada, mas eu acho que não é só educação infantil, nós estamos em mudanças, mas a semana passada vocês estiveram discutindo, eu sei, educação infantil, e de verdade a posição do conselho que foi marcada em janeiro, né, desse ano, do Conselho Estadual, é uma posição dizendo que precisa garantir que cumpra os eixos estruturantes, né, esperados para as crianças e tal, mas não tem um posicionamento específico, volta, não volta, em particular em relação a isso, mas o que o Conselho firmou, ele tem um conceito, sim, de que as perdas são quase mensuráveis depois de um ano, né, de ausência das escolas, e que é necessário buscar uma frequência mínima presencial para todo mundo, e inclui a pré-escola, e por isso eu pus o artigo aqui, né? E agora nós estamos mudando de novo para a tal da fase vermelha, com a presença limitada a 35%, então, dos estudantes, então nós voltamos a essa situação, e eu espero que a gente não volte, não retome, mas, sinceramente, como médica e vendo o comportamento da pandemia, não será surpresa se abrirmos um pouco e tivermos que fechar novamente em algum tempo. Nós já temos acompanhado no exterior alguns países onde já se estão falando da terceira onda, né? Então, é uma situação muito complexa que nós estamos vivendo. A ausência de vacinação em massa tem tido implicações importantes, com isso a parada de toda a economia, etc., e todas as consequências que não serão para agora, que serão para os próximos 5 a 10 anos. As consequências econômicas, as consequências educacionais, saúde mental das pessoas, etc., etc., todo o rearranjo, né, da sociedade em função disso. E no Brasil, infelizmente, com impacto mais intenso e mais prolongado. Acho que era isso que eu queria dizer, e desculpe se acabou ficando um pouco longo demais. Não. Bem, primeiro, eu quero cumprimentar aí também a vereadora Débora Palermo, que está acompanhando, a vereadora Marrom Cunha disse que já está conosco aqui, e também no gabinete do Paulo Gaspar, além da Adriane Carvalho, a Cris Oliveira, que está acompanhando a nossa reunião. Conforme nós combinamos, primeiro, professor Eliana, acho que a apresentação foi bastante didática, né? Não podia ser diferente. Eu, particularmente, fiquei, assim, impressionado com algumas características da Unicamp que eu, confesso, não conhecia, do ponto de vista do público que hoje que ingressa na Unicamp, não conhecia e não sabia da existência do Profis, dessa forma como está sendo colocado, né, para os alunos de Campinas, e muito menos dessa existência do ingresso de atletas olímpicos, né? Não, desculpa, Rossini, não são atletas, são medalhistas olímpicos. Mas os atletas nós não temos ainda, mas quem sabe? Mas assim, é uma modalidade de ingresso bastante interessante. Mas antes de fazer os meus comentários, eu quero abrir aqui para os vereadores da comissão, quiserem já fazer algum questionamento, alguma observação, aproveitar aí a experiência, a visão, né, da professora Eliana. Cecílio, gostaria de fazer alguma observação? Professor, vai, Cecílio. Bom dia. Bom dia, vereador Rossini, preside esta comissão, vereador Eduardo Magoga, professora Eliane, prazer recebê-la aqui na comissão. Bom, obrigado pelos esclarecimentos. A Cris e os demais que acompanham lá no gabinete do vereador Paulo Gaspar, não é isso? Muito bem.
Eu também fiquei bastante impressionado, assim como o vereador Rossini comentou, sobre os dados da nossa Unicamp, que é um gigante aqui em Campinas, né? É engraçado que a gente mora tanto tempo em Campinas e às vezes não conhece suficientemente bem, né, o que a gente tem na nossa cidade. Isso esse espaço, né, das comissões e a apresentação desses dados aqui para a gente é muito importante. E para a cidade, eu acredito, né, porque fica à disposição das pessoas através da TV Câmara, né, e é importante este rol de informações todas, né, o que oferece a Universidade Estadual de Campinas para toda a cidade e para a região como um todo, né? Então, muito importante. A professora Eliana comentou em relação à questão da mobilidade. Isso é uma coisa que nos preocupa, né? A gente tem discutido no âmbito da comissão e mesmo da Câmara dos Vereadores a questão do transporte coletivo e tudo mais. Penso que é uma questão que, se a professora tiver mais algum detalhe, além do que já nos trouxe, que com as medidas adotadas freou, né, esta circulação dos alunos, da população em geral, no campus, mas também no distrito de Barão Geraldo e, portanto, na cidade, né? Isso tem um impacto significativo, embora este impacto no acesso dos estudantes à universidade não tenha sido tão sentido, que eu acredito, em função da forma como é feito, né? Mas é um item, né, a questão da mobilidade, para a gente aprofundar, mesmo porque, como a professora mostrou ao final, a posição do Conselho, e possibilitando nesta fase a volta de 35%, algum percentual de aulas presenciais, esta mobilidade ela vai ocorrer, porque as crianças vão às unidades educacionais, serão levados pelos pais, pelos parentes, enfim, vai acontecer, né, uma maior mobilidade. Isso é uma preocupação, tá certo? A outra questão, em relação ao setor da saúde, a professora nos trouxe aqui em relação ao CAISM, e o impacto disso na pediatria, é importante. Eu queria perguntar à professora sobre os familiares, como é que o tratamento dado, não é, em relação aos contactantes, e também, sem me alongar muito, mas que se a senhora pudesse comentar um pouco sobre o Hospital de Sumaré, como é que está, e a gente percebe que tem alguns problemas lá, então, sem sair do foco, mas puder comentar alguma coisa sobre isso. Por fim, deixa eu só... dos testes. Gostei muito dessa informação, professora, e é um dos itens que a gente tem cobrado, inclusive, através de projetos de lei, requerimentos, a testagem da população em Campinas. Como é que a gente pode ampliar esta testagem, visto que, se as pessoas sabem que estão contaminadas, ela pode adotar medidas para não contagiar outras pessoas e, portanto, conter ali o vírus, tá certo? Bom, sobre o Conselho, eu não entendi muito bem, parece que o Conselho disse, olha, pode, mas não pode, enfim, como é que o Conselho Estadual, então, vem, assim, orientando, não é, nesta fase que nós estamos vivendo, a retorno das aulas, né? É a favor ou não? Porque nós temos uma preocupação muito grande com relação a isso. São essas as considerações, vereador, muito obrigado. Obrigado, professor. Professor, obrigado, Cecílio. Professora, se quiser já responder pontualmente, e na sequência, o vereador Eduardo Magoga gostaria de fazer observação, logo na sequência o vereador Eduardo Magoga, que é o nosso relator, faz aí as suas considerações e questionamentos. Professora Eliana. Tá, eu vou então respondendo. Bom, em relação à mobilidade, então, estão me ouvindo? Estão ouvindo? Estamos. Tá. Sim. Tá. Então, em relação à mobilidade, de fato, nós reduzimos... o campus, não vai dizer que fechou totalmente, porque no começo ele não fechou totalmente. Até nessa última
esse último período aí mais emergencial, sim, ele estava praticamente fechado. Mas nós, além de ter a circulação que as pessoas fazem com seus próprios transportes ou com transporte público, no caso da Unicamp, existem os ônibus fretados, que passam nos bairros e os funcionários vêm com seus filhos. Então, uma preocupação enorme da Unicamp no começo foi acabar com esse transporte, né? Assim, acabar no sentido de entender que este era um problema. Inclusive, na nossa moradia estudantil, que a gente oferece refeição, o aluno tinha que buscar a refeição, que tem um transporte entre a moradia e a Unicamp, então a questão do transporte, eu concordo que é uma preocupação bastante grande, que no nosso caso nós pudemos criar essa situação particular para nós, que foi então, se era usado o ônibus de transporte, teve que adaptar ao distanciamento, à janela aberta, tudo que é necessário do ponto de vista do protocolo, e reduzimos, as pessoas passaram a fazer trabalho remoto, né? Então nosso trabalho passou a ser remoto, assim como as aulas dos estudantes passaram a ser remotas. Então, nós esvaziamos o campus. E sim, reduzimos drasticamente a movimentação ao redor ali do campus, e sim, reduzimos drasticamente o consumo ao redor do campus, né? Então, restaurantes, bares, farmácia, tudo que acontece por ali, considerando esse número de pessoas aí que eu referi. E acho que essa é sempre, sim, uma grande preocupação para pensar no município como um todo. A respeito do hospital, nós tivemos, porque agora acho que eu estou confundindo o foco do hospital, qual que era mesmo, vereador Cecílio? Acho que eu não estou ouvindo, está fechado. É o CAISM, né? O tratamento aos contactantes das famílias. Sim, verdade. Tiveram, e em Sumaré também, por conta da pediatria de Sumaré. Tá. Então, em relação aos contactantes, o CAISM sempre foi muito bem orientado do ponto de vista de protocolos, porque como nós temos os recém-nascidos, qualquer tipo, esses vírus respiratórios, não só o Covid, mas vírus respiratórios em geral, são um problema muito sério para recém-nascidos. Então, sempre nós somos muito ciosos e muito preocupados com isso. Então, houve uma redução da presença de acompanhantes, mas não impedimos. Então, por exemplo, no parto continua tendo um acompanhante, mas que deve ser um acompanhante da família e da residência da pessoa, né? Mas uma coisa que nos permitiu, o fato de termos um laboratório que está fazendo os exames, é que já faz algum tempo, alguns meses, que os nossos pacientes, ao chegarem no hospital, eles têm a coleta do exame do PCR, que é aquele que vê se tem a presença do vírus. O resultado do PCR não é imediato. Então, se a pessoa não tiver sintomas, eu trato como uma pessoa potencialmente não infectada. Se ela tiver sintomas, ela imediatamente é tratada como se fosse uma potencialmente infectada com isolamento, uma sala própria, no caso do parto, por exemplo, uma sala própria para o parto, ela sai do parto, ela vai para um quarto próprio, neste caso não fica com o acompanhante junto, pode ficar na hora do parto, mas não dá para ficar circulando no hospital. Então tem uma série de contatos. A pessoa que eu sei que entre aspas, é fácil, a dificuldade são as outras, né? Quando o exame chega, se o exame se torna positivo, então eu preciso pensar se houve risco de contágio. Por isso, todo mundo, a gente já separou as camas, então já não tem o mesmo distanciamento, agora tem um distanciamento maior, o que significa redução da capacidade de atendimento. Então, isso vai se tornando. E os recém-nascidos, eles habitualmente não nascem com Covid. Existe o risco dos recém-nascidos serem contaminados pelo Covid depois. Então, isso que você está perguntando, visitas, presença de pessoas que possam estar contaminadas, é um problema sim. Então, isso precisa estar muito bem controlado dentro do hospital. Então, isso é uma outra coisa que nós fazemos. Em relação a Sumaré, embora eu não esteja acompanhando muito de perto, sei que houve o fechamento da pediatria em Sumaré, o atendimento de pediatria em Sumaré,
o que causa uma preocupação muito grande, sim, para a nossa equipe de pediatria da Unicamp, que atua lá e, portanto, tem os residentes, os alunos sendo formados, mas não é isso. É porque, de fato, é uma região que tem esta carência, essa necessidade, né? Então, existe essa preocupação com a perda de capacidade de atenção, em particular agora, que a pandemia também está atingindo as crianças, né? Então, essa é uma outra questão aí que eu acho que é importante. Você se referiu a 2 outros assuntos, desculpa que eu não anotei. Sobre a posição do Conselho Estadual. Sobre a posição do Conselho. O Conselho, desde sempre, ele tem uma posição, vamos dizer assim, favorável a recuperar a importância da educação neste processo. Isso é, as perdas em educação já são muito fortes. Entretanto, como todo mundo, também entende os riscos. Então, as crianças, falando das crianças pequenas, até esta segunda onda, não havia nenhuma evidência clara de que as crianças fossem fonte importante de transmissão e disseminação da doença. E também de que elas fossem acometidas, bastante acometidas. Mas existe sim a preocupação com a estrutura da escola. Os professores, os merendeira, onde tem merenda, etc, etc. O cuidado para ter certeza que as pessoas não estão infectadas, ele passa por não aceitar ninguém com sintoma. Nesse particular, a Unicamp não permite que ninguém entre no campo se tiver sintoma. A gente tem um aplicativo que tem que responder todo dia. Então, se eu disser que eu tenho sintoma, ele me avisa, não vá fazer seu teste. Então, não pode ir ninguém com sintomas. Agora, não tem, e este é o grande problema, não existe nenhum exame que me garanta a situação. Por quê? Se você está com sintomas há pelo menos 3 dias e fizer o exame do PCR, que procura o vírus, e ele for positivo, provado, afaste-se, fique recolhido idealmente de 10 a 14 dias. A fase de piora da doença, habitualmente, é de 5 a 10, então, os primeiros 5 dias você pode ter uma doença mais leve, pode piorar entre 5 e 10 dias, então esse tempo é muito importante, por isso que eu digo de 10 a 14. Então, o pessoal classicamente diz 10. A informação técnica é dizer 10, mas eu dou uma puxadinha para o 14. Mas fazer outro exame que não seja o PCR, por exemplo, passou, eu tive Covid, então eu vou fazer o exame do anticorpo, o tal do teste rápido de anticorpo. Ele não me diz nada. Se ele não existir, eu posso ter tido Covid e não ter o anticorpo. Eu posso ter tido Covid e ter o anticorpo e pegar Covid de novo. Então, essa foi uma pergunta que você fez do ponto de vista populacional. Não existe exame que eu possa dizer como é que está. Eu posso dizer assim, ó, X% da população tem anticorpo para Covid, então já pegou um dia. Mas o X% que não tem anticorpo, eu não sei se já pegou ou não pegou. E também não sei quem tem o anticorpo, quem não tem o anticorpo, se vai pegar Covid de novo. Então, fazer exame em massa não resolve nada. Qual é o exame necessário? Se vai voltar para a escola, seria fazer o PCR. Porém, fazer o PCR hoje vai me dizer o que aconteceu 3, 5 dias atrás. Mas como é que faz alguém que está indo na escola rotineiramente? Eu vou fazer PCR toda semana? Isso não é viável. Então, o que precisa é a restrição do número de pessoas que circula na escola, que se reúne na escola, que sim, idealmente é testada, que sim, idealmente é vacinada, e aí acho que vem uma outra questão, é vacinada, e para ter disponibilidade para atender os alunos que mais precisam. Os alunos que têm mais dificuldade em casa, os alunos que não têm, que os pais não têm mais com quem deixar. Então, não existe uma resposta, por isso é que não existe uma resposta absoluta, porque, na verdade, vai ter que ter um estudo de caso.
Esses 35% vão ter que ser estudados. Que escola consegue? Como? Quem controla a qualidade desse protocolo a ser seguido? E quem são essas crianças que, de fato, se beneficiam mais de estarem na escola, onde vão ter uma instrução adequada, etc., etc., alimentação, para alguns casos, que falta alimentação, mas que, ao mesmo tempo, como você disse, não precisam ser transportadas vindo de um lugar, habitualmente, nessas condições, a moradia próxima, né? Enfim, é uma junção de elementos para a tomada de decisão e não pode ser feita pelo conselho. Então, isso tem que ser uma discussão muito local e local até cada escola, com os pais e, óbvio, em alinhamento com as normas vigentes no município. Importante. Eu passo agora para o vereador Eduardo Magorga e depois, na sequência, para a Cris, do gabinete do Paulo Gaspar, tá ok? Vereador Eduardo Magorga. Bom dia, presidente, vereador Rossini. Bom dia, vereadores que estão nos acompanhando, Cecílio, o vereador Marrom. Bom dia, professora Eliana. Bom dia a todas as mulheres que estão participando também conosco. É uma honra, é um prazer fazer parte dessa comissão e, principalmente, depois de ter uma aula do que é a nossa universidade, que é a nossa Unicamp. Quero contar aí para vocês uma história que a minha mãe foi funcionária pública durante muitos anos. Ela começou em 1986 na universidade. O ano passado ela se aposentou. Tem mais parentes, mais pessoas queridas da família que hoje, atualmente, trabalham também na universidade. A minha mãe costuma brincar conosco que a Unicamp foi uma segunda mãe em nossa família, porque foi através das portas que a universidade abriu no concurso de 85, que ela começou em 86, que ela pôde hoje educar e ter aí uma família abençoada. Então, sou grato à Unicamp, sou grato muito à minha mãe de ter seguido uma carreira. Ela passou um bom tempo como procuradora lá na Unicamp, mas hoje descansa, não quer saber mais de trabalhar. Professora, quero te dar os parabéns, Eliana, pela apresentação, foi muito bonita. Quero te desejar sorte aí no Conselho Estadual de Educação e quero ver com você, neste momento, o que você pode nos orientar, apesar dessa reunião, sobre os impactos, né, da Covid, não somente aqui no nosso município, mas em todo o Brasil. Referente ao hospital, foi desmarcados muitos procedimentos de saúde que também são importantes. E eu tenho bastante pessoas que me procuram com os tratamentos interrompidos e às vezes até precisando de iniciar tratamentos. E nós sabemos que hoje o hospital e a universidade estão dando preferência para fazer esse combate à pandemia. Eu gostaria de saber se a universidade hoje ela tem um estudo para nos pontuar no que se diz na volta desses tratamentos. Quanto tempo hoje levaria, imaginando-se que não teríamos aí uma terceira onda, quanto tempo levaríamos para colocar em ordem todos aqueles procedimentos desmarcados e colocar em dia os tratamentos que a universidade oferece? Outra coisa também que me preocupa muito é essa volta dos alunos. São praticamente 1 ano e meio recebendo aulas à distância, com pouca frequência na escola, e a gente sabe que geralmente universidades, colégios técnicos, enfim, todo nível de escola tem aqueles problemas de bullying com as crianças, com os alunos às vezes muito depressivos. Queria saber se esse distanciamento, a universidade tem algum estudo, se causou algum impacto nos alunos, se está tendo um estudo ou se já foram apontados problemas por conta desse distanciamento na questão psicológica dos alunos e se essa volta pode causar e se temos algum plano de contingência para estar fazendo
mais esse tipo de tratamento que eu acredito que possa acontecer nessa volta aos estudos. E uma terceira pergunta, referente também novamente ao hospital, professor. Caso tenhamos essa terceira onda, existe a possibilidade de fazer uma separação dos atendimentos para a Covid, para que o hospital não fique mais tempo parado referente aos outros tratamentos de saúde? Muito obrigado, Deus continue abençoando a todos vocês. Obrigado, viu, professora? Que bom saber que ela foi funcionária lá. Quem sabe, se ela foi do CAISM, a gente se encontrou. Foi quando eu entrei no CAISM, praticamente. Eu entrei em 85 também, como residente. Mas, enfim, qual é a questão do hospital não dar conta de atender o restante? Existe uma questão que é a questão do espaço físico, mas não é esse o problema. O problema são as pessoas. Na primeira onda e sem vacina, nós também somos profissionais de mais de 60 anos. Nós, os funcionários da equipe de enfermagem, os funcionários do laboratório. Então, da mesma maneira, eram funcionários de risco. Então, quando funcionários de risco devem ficar em trabalho remoto, que essa era a orientação, você tem um potencial de força de trabalho reduzido. Neste momento, após vacinação, muitas pessoas, inclusive tendo voltado a trabalhar, a demanda do Covid está fazendo com que pessoas, por exemplo, médicos de várias especialidades estão tendo Covid. Foram deslocados do que estavam fazendo. Então, um grande problema é mão de obra, porque a mão de obra que existe, ela está sendo utilizada para o atendimento, que é absolutamente insano. Um lugar que tinha normalmente, 10 pessoas entubadas, hoje está com 50. A mudança, particularmente nessa segunda onda, é uma mudança muito radical. Uma outra característica, a internação prolongada. Então, significa que a pessoa não sai, continua chegando, e continua chegando, e continua chegando. Uma discussão que sempre se faz é assim, claro que toda fonte financeira tem limite, não importa de onde venha. Mas começar a pensar do ponto de vista do poder público, aonde é que é preciso ajudar, é muito importante. Então, o que temos discutido, no país, por exemplo, sobre o auxílio emergencial. O auxílio emergencial permitiu não só que as pessoas sobrevivessem, mas como elas fazem o país circular minimamente, Assim, existe uma certa circulação de bens mínimo, que não vai acontecer. Do ponto de vista de atendimento, então, em saúde, para ser capaz de dar conta vamos chamar assim, de mutirões, depois que acabar a fase do Covid, é preciso financiamento para isso, é preciso apoio financeiro. E esse apoio financeiro não existe. O orçamento que se paga para a Unicamp para fazer os procedimentos em saúde é o mesmo décadas atrás, que é muito menor do que o necessário, aquela discussão sobre financiamento em saúde que é complexa. Então, uma sugestão que eu daria, talvez seja interesse também a essa comissão, se a questão do impacto ela vai por esse lado também, é convidar o pessoal da área que faz a gestão da área da saúde nesse momento para essa discussão mais específica, porque eles têm, sim, todos esses números e previsões. Então, qual é a previsão, quanto tempo demoraria, é muito difícil de fazer essa previsão, porque nós temos capacidade limitada em pessoal, hoje, ocupado no Covid, mesmo que quando acabar o Covid, esse pessoal também não dá conta de atender tudo que ficou 1 ano e meio atrás, vai ter e uma sobrecarga. Veja, é gente que está vindo de 1 ano e meio de sobrecarga física e psíquica de atender Covid para assumir a sobrecarga de atender tudo que ficou atrasado do resto. O pessoal da área da saúde, gente, realmente está tendo que se segurar psicologicamente, que foi um outro aspecto que você referiu. Em relação a isso, na Unicamp nós sempre tivemos, há mais de 30 anos, temos um serviço de apoio psicológico psiquiátrico para o estudante. Então, nós sempre fizemos esse apoio. Então, durante agora a pandemia, ele se tornou remoto, Então, são consultas remotas, teleconsultas, mas com as nossas psiquiatras de plantão.
No caso dos nossos estudantes, o grande sofrimento mental deles que está acontecendo são as pressões em família, né? Não só familiares morrendo, pessoas próximas morrendo, mas sofrendo a pressão de que os pais perderam o poder aquisitivo. Quem tinha pequeno negócio que quebrou, quem tinha emprego que não tem, quem tinha emprego o salário baixou. Então, um impacto que a gente tem muito medo que possa acontecer é você ter uma grande evasão, no caso dos nossos estudantes, porque eles passarão a ser arrimos de família. Por essa razão, uma das coisas mais importantes quando a pandemia veio para nós foi: se a gente estiver numa baita crise financeira, não importa o que aconteça, nós vamos preservar aquele tanto de dinheiro que a gente dá para essas bolsas que eu falei dos estudantes. Porque se eles perderem este suporte, nós temos uma geração de estudantes que vai abandonar o ensino superior, que é o que está acontecendo no ensino superior privado, como está acontecendo no ensino básico privado, ok? Então, a preocupação do impacto hoje é o que vai acontecer daqui a 10, 20 anos, porque se você perder uma geração de profissionais bem formados, você perde o desenvolvimento do país daqui a 10, 20 anos. Essa é uma preocupação, então, muito grande nossa. Então, você perguntou se nós temos levantamentos. Nós temos dados regulares dos nossos atendimentos e, especificamente para estudantes que estão em casa, da educação básica, eu não poderia dizer, eu não faço esse tipo de estudos, certamente há quem faça, mas o que nós temos recebido é muito mais, no nosso caso da Unicamp, nós recebemos muito a informação via os nossos funcionários e professores, que são pais e mães em casa. Então, eles estão sentindo esta sobrecarga e tem sido muito difícil para eles darem conta das duas coisas, quer dizer, manterem a sua qualidade de produção em trabalho remoto, porque a gente continua intensamente. A Unicamp formou em 2020, formou na graduação, terminou o curso, um pouco mais de estudantes do que em 2019. Então, o nosso ensino remoto da pandemia, ele foi eficiente a esse ponto. Então, os nossos professores estão sobrecarregados, porque eles dizem, eu tenho agora que cuidar das duas coisas ao mesmo tempo. Assim como os nossos funcionários. O funcionário da secretaria, que cuida dos nossos alunos, também cuida do filho dele na casa dele. Então, ou do neto. Os mais velhos cuidam dos netos. Como a nossa vice-reitora, por exemplo. Então, acho que é isso que eu poderia dizer nesse momento. Legal. Eu passo agora para a Cris Oliveira e, na sequência, o vereador Marrom Cunha também vai fazer aí os seus comentários e perguntas. Cris. Bom dia a todas, a todos. A doutora, professora Eliana, um prazer. Foi excelente sua explanação, todos os questionamentos, seu retorno, sim, já respondeu muitos dos nossos questionamentos. Muito obrigada. E eu vou centralizar um pouco sobre a educação, né? O que você nos dá de conselho para o município de Campinas para a gente melhorar a educação nessa nova gestão da Câmara, do nosso prefeito? Em relação, nós estamos perdendo vagas para as outras regiões. Quais são as nossas principais deficiências e o que tanto os poderes legislativo, executivo, como a população pode ajudar para que o ensino municipal seja melhorado? Outra coisa, né? A maioria dos questionamentos, como eu disse, você respondeu, agradeço. E se você lembrar de alguma coisa na área de burocratização, deficiência que vocês têm no município de Campinas, que essa nova gestão possa melhorar. Por exemplo, o vereador Paulo Gaspar está com a comissão da desburocratização. Se você não lembrar agora e quiser entrar em contato depois, porque a gente quer muito ajudar a melhorar a educação, com certeza. Eu vou pedir desculpa, vocês estão me ouvindo? Porque Sim. A sua última frase congelou, eu escutei só parte.
Eu questionei sobre se você lembra de alguma coisa na área que você tem problema com burocracia. A Unicamp tem problema com burocracia no município. O vereador Paulo Gaspar tem uma comissão da desburocratização e essa nova gestão, tanto do executivo como do legislativo, a gente precisa melhorar tudo isso. Se você tiver alguma indicação agora para você falar, se não, pode ficar para o futuro um contato. Obrigado, Cris. Professor. Ok. Então, em relação à desburocratização, o que eu vou dizer é o seguinte: a Unicamp tem um programa atual que se chama Desburocratiza e um sistema de informação que chama Simplifica, mas com foco interno. Entretanto, a nossa vice-reitora, a professora Tereza Atvars, ela é uma pessoa bastante sintonizada e acho que ela deve ser o melhor contato para vocês, Cris. Tá? Ela certamente tem muitas e boas ideias, é uma pessoa muito preparada para isso e acho que ela é que deverá falar, então. Em relação a conselhos sobre Campinas, na verdade, eu nunca me ative a estudar a situação específica de Campinas, não estaria aqui para isso, e acho que vocês têm agora um secretário de Educação que tem toda a experiência, inclusive da universidade para isso, que é o professor Tadeu. Mas, do ponto de vista do Conselho, olhando pelo lado do Conselho Estadual de Educação, o que nós vemos é que onde é que as coisas funcionam bem? As coisas funcionam bem quanto mais próximo o sistema educacional estiver dos pais, onde a escola ela é um aparelho social naquela comunidade. Se ela for só, entre aspas, escola, ela não cumpre o seu papel. Ela cumpre o seu papel quando ela é entendida como um ponto de referência. E esse ponto de referência pode se ampliar para debates, pode se ampliar para atividades. Vamos sair da pandemia, vai? Atividades no fim de semana, enfim. Então, essa articulação da comunidade ao redor com o aparelho escolar e com o sistema escolar faz toda a diferença. Segunda coisa que faz toda a diferença é ter um grupo ativo, e neste caso eu não sei como é para a Câmara, mas ter um grupo ativo que acompanhe os indicadores de educação junto ao poder público e contribua para que haja articulação dos 3 níveis de poder, porque um problema na educação é que é fatiado, né? Então você tem coisas que são só município, coisa que mistura município com estado, coisa que é só estado, coisa que é federal. A própria situação do Conselho Estadual, só para explicar para vocês entenderem, ninguém entende essa história. Aqui em Campinas, se você pegar a Unip e a PUC e qualquer outra que está em Campinas dessas aí, elas são universidades, elas são instituições privadas ou instituições de caráter religioso, né, com a PUC, que respondem a um sistema de regulação que é nacional, é lá no MEC. A Unicamp não. A Unicamp tem que atender ao Conselho Estadual. Diferente da educação básica, que responde ao Conselho Estadual, se for pública, se for privada, e tanto faz. No sistema federal, no sistema da educação superior não é assim, tá? É muito confuso. Então, estar próximo, entender os indicadores e acompanhar é muito importante no município. Ter um conselho que realmente, ou um conselho municipal de educação, com um papel muito importante, na minha opinião, da Câmara de Vereadores em acompanhar esses resultados, e o resultado não quer dizer o desempenho nas provas só. Porque o desempenho nas provas tem uma série de características, nem sabemos se vai ter as provas. Mas as coisas acontecem no dia a dia das escolas. A outra coisa que se sabe que é eficiente, isso o mundo inteiro sabe, e o Ceará é um exemplo, é a questão da escola de tempo integral. A quarta coisa que faz diferença é que a educação puramente conteudista,
sabidamente não faz a diferença. Faz diferença envolvimento em projetos de aplicação. Isso vale para criança pequena, mas vale muito mais para criança um pouco maior. Então, como o município normalmente se foca na criança pequena, mais, né, numa faixa etária menor, nesta faixa etária que o município dá conta, se ela trabalhar em projetos, aplicação do conhecimento da criança, mas a aplicação de atitudes, valores morais, isso tudo tem que estar. E valores morais entendidos como valores de cidadania, direitos humanos, e não estou falando religiosos, ok? O Conselho não é favorável ao homeschooling, entende a importância da escola como espaço de convivência com diferentes crianças, com diferentes opiniões. Então, estas são coisas, entender que, sim, a escola bem estruturada, no sentido de permitir que a criança se manifeste, que ela tenha orientação, que ela conviva com pessoas diferentes, e ao mesmo tempo que não fique isso isolado ou apartado da família, esse é o ideal, vamos dizer assim, da educação. Então, falando apenas em linhas gerais. Um outro aspecto muito importante, aí pesquisas internacionais mostram, se você pegar países nórdicos, sabidamente o resultado que eles têm é muito diferenciado, porque eles têm um corpo de professores bem pago e bem formado. E bem formado quer dizer formado em pós-graduação. Campinas teria condições de se mover para um modelo mais parecido com esse. Campinas é um município diferenciado, bastante diferenciado, ele tem recursos para isso, e esta formação diferenciada, ter uma formação mais sólida e atualizada dos profissionais, e começando cedo, né? E essa é uma questão importante. Hoje se sabe que tem um papel importante a cumprir, mesmo na pré-escola, mesmo antes da pré-escola. Então, é diferente. Quanto mais estímulo você oferecer, oportunidade de ver o mundo com diferentes olhares, diferentes cores, maior é a sua chance ao longo do tempo. Então, isso é uma coisa muito importante que, volto a dizer, Campinas tem condições. Campinas tem condições de fazer mais acordos com a Unicamp e ter muito mais interação dos alunos da Unicamp com os alunos da rede pública, com os laboratórios, com os museus que a gente tem dentro da Unicamp. Volto a dizer, Campinas é diferenciada, ela precisa usar melhor o que tem. Ok. Antes de passar para o vereador... O próprio Instituto Agronômico, vou sair da Unicamp. Eu me lembro... Pois não. Pode falar. Eu só assim, uma eu só ia dar um exemplo, Rossini, só dá licença um pouquinho, eu vou dar um exemplo muito simples. Quando eu estudava, não me lembro que fase da escola, eu acho que eu estava na época no ginásio, ou era no primário, não sei, acho que era no ginásio. Eu fui ao Instituto Agronômico, eu estava falando da Unicamp, eu falei assim, não é só a Unicamp, eu lembro que eu fui ao Instituto Agronômico para entender a coisa das plantas, e aquilo para mim foi muito marcante. Então, eu me lembro que era a minha visão de ver uma coisa científica, era um cientista do Instituto Agronômico. Então, Campinas tem um monte dessas oportunidades. Só para lembrar, nós estamos programando também a vinda na comissão do professor José Jorge Tadeu, quer dizer, o representante da Secretaria de Educação, para também falar um pouco como o município tem sentido, enfrentado e como é que ele projeta aí fazer essa transição. E aí já ficaram algumas dicas para questionamento nosso aí quando ele estiver aqui. Eu passo para o vereador Marrom Cunha agora. Vereador. Bom dia, presidente. Bom dia a todos, participantes, TV Câmara. Obrigado, professor, pela presença, foi um prazer imenso. E de várias informações que passou para a gente. Hoje você vê uma população de 40 mil pessoas, então nós temos uma cidade dentro de outra cidade de Campinas. Mas é grande. Eu gostaria de fazer 3 perguntas.
A primeira é como funciona o núcleo de voluntariado criado pela Unicamp para atuar durante a pandemia. E um ano já se passou, e como a Unicamp vê o seu cenário futuro? E existe previsões ou estudo de quantas ondas podem ocorrer durante a pandemia? Vocês têm também um serviço de teleatendimento criado pela Unicamp para esclarecimentos sobre a Covid. Está atendendo quantas pessoas em média por dia? E como surgiu esse serviço de telesaúde da Unicamp? Última pergunta, como funciona o núcleo? Nossa, não passou. Essas seriam as 3 perguntas, professora Eliane. Muito obrigado. Um abraço. Obrigada. Vou começar de trás para frente. O núcleo de teleatendimento, ele surgiu de uma vontade de muita gente querer fazer alguma coisa e não poder trabalhar, porque no começo foram suspensas todas as atividades, os alunos não podiam fazer nada, eles falaram, mas não é possível, esses caras têm um monte de conhecimento e não pode atender porque é aluno, né? Então não pode estar na linha de frente. Mas não dá para eles fazerem alguma coisa? E os professores que não estão podendo vir, que têm mais de 60 anos, vão fazer o quê? E foi aí que juntou alunos, professores e começaram esse atendimento, tá? E esse teleatendimento, depois, ele foi copiado para a própria população de dentro da Unicamp. Então, por exemplo, o grupo de psiquiatria montou um teleatendimento para os próprios professores e alunos da Unicamp em geral, particularmente professores em geral, porque com esse número grande de pessoas, a gente precisa várias opções. Então, foi assim que a coisa aconteceu. Sua outra pergunta era do... Deixa eu me lembrar agora. Treinado. Um ano se... como a Unicamp... sim, quando a Unicamp vai voltar. Como é que ela vai voltar? Esse semestre está claro que não é possível o retorno, na lógica da Unicamp, né, de preservar a saúde de todos e exigir o máximo de segurança possível para todos. Esse semestre, as atividades estão todas remotas, já estabelecidas. Isso está se tornando complicado, sim, porque há cursos que precisam de algumas atividades práticas em loco. A área da saúde está podendo cumprir, mas, como eu disse, com alguma mudança da sua realidade. Mas eu vou dar um exemplo, um curso de engenharia. Eles têm muitas coisas de laboratório que estão conseguindo até substituir ou mandar o material para a casa dos estudantes para eles fazerem os experimentos em casa, mas tem coisa que não. Então, a gente continua com uma esperança de que no segundo semestre possamos voltar, mas o atraso da vacinação está nos deixando com medo que nós não possamos voltar nem no segundo semestre. E eu emendo isso na resposta, que é a questão de quantas ondas nós vamos ter. Isso é impossível de ser previsto, porque as ondas elas são dependentes da mudança de variantes e do número de pessoas suscetíveis. Se o vírus não mudasse, o número de pessoas que já foi vacinada, que já pegou, etc., poderia já começar a dar uma garantia, vamos dizer assim, de não ter terceira onda. Entretanto, como o vírus muda, a gente não consegue dizer isso. É impossível prever nesse momento se nós vamos ter uma outra variante, porque nós não temos ainda nem sequer a vacina e nem... Porque veja o que aconteceu no Amazonas, para ter uma ideia. O Amazonas teve uma ampla primeira onda, com a contaminação de muita gente, e tinha a expectativa de que a segunda onda não acontecesse. Ela aconteceu. Mas, no Amazonas, a segunda onda já caiu. Então, talvez a imunidade adquirida na primeira fase tenha ajudado uma parte da população. Nós não chegamos àquele nível de imunidade, porque não era tanta gente infectada. E, ao mesmo tempo, nós não conseguimos vacinar. Então, nós temos agora mais infectados, um pouco mais de vacinados, mas ainda não num nível que você
impeça o vírus de circular muito, ele ainda está circulando demais. Então, a não circulação do vírus, o que a gente precisa é que não tenha circulação do vírus, ou porque está vacinado, ou porque as pessoas não se encontram. Então, é impossível fazer essa previsão, lamentavelmente. Tende a ser, a gente acredita que seria uma terceira onda mais suave, tá? Mas ainda não podemos afirmar. Esperamos. Ok. Eu também fui, ao longo da sua fala, professora, pontuando algumas questões aqui. Eu vou fazê-las assim, todas. Se alguma informação que não tiver aqui, depois você quiser encaminhar, se puder, se estiver disponível, para que a gente possa juntar aqui a nossa comissão, é importante, né? A primeira, eu não sei se existem dados, né, sobre dados de contaminação da população da Unicamp, funcionários, alunos, professores, né? Se eles teve um percentual significativo, mesmo com todas as medidas de contaminação ou não. Não sei se tem isso. Você falou que no vestibular desse ano, os alunos, por não ter havido a prova do Enem, isso houve um impacto aí nesse processo de seleção. Só para entender melhor, assim, aqueles alunos que iam fazer Enem, eles ficaram prejudicados e não ingressaram, é só para esclarecer melhor isso. Eu queria também entender, né, no CAISM, as mães acometidas pela Covid, isso tem influência também nos recém-nascidos ou não? E se tem que ter algum cuidado depois de acompanhamento, né, dos filhos de mães que adquiriram Covid. Você falou também que nós estamos observando impacto na formação, né, dos estudantes em todos os níveis, né? Pelo mesmo ensino à distância, acaba afetando de forma diferente essa população de alunos. Crianças ou até adolescentes que têm uma estrutura familiar melhor, até de recursos material, ou de pais que possam ajudar no acompanhamento, talvez não tenham sentido tanto uma perda de aprendizagem, né? Mas outras não. Como recuperar eventual déficit de aprendizagem nos diversos níveis, né? Que medidas, providências você acha que seria importante, né, para a gente trazer todo mundo para a base do que seria ideal, não houvesse essa restrição? Até complementando um pouco aí o que foi dito na sua pergunta, algumas profissões, né, medicina, engenharia e tal, que estão, em tese, tendo dificuldade por conta do distanciamento. Nós corremos o risco de ter um corpo de profissionais sendo colocados no mercado, assim, que não estejam adequadamente preparados para exercer aí as suas atividades, né? E, por último, a gente percebe que mesmo as pessoas que passaram, sobreviveram, se recuperaram da Covid, agora retornam à rede pública e também particular com sequelas, né? A Unicamp também está se adequando para fazer esse tratamento dos pacientes pós-Covid. E, por último, assim, uma opinião, um olhar aí da Unicamp sobre as medidas de restrição que têm sido adotadas de uma forma geral e também na nossa cidade, né? Se são importantes, precisaria melhorar aqui, apertar ali, afrouxar lá. Enfim, são várias questões, mas nós temos um tempo até meio-dia para ficarmos aqui batendo esse papo, então fique à vontade. Vou tentar usá-lo para responder. Dados sobre a contaminação na Unicamp, não sei se ficou suficientemente claro, mas 12 de março de 2020 foi decretado ensino e trabalho remoto na Unicamp. Então, só não ficou remoto aquilo que era essencial. A área da saúde tinha que continuar acontecendo, e um ou outro laboratório, por exemplo, onde cuida dos animais,
tem animais de experimentação, tem que cuidar, tem que continuar cuidando. Então, algumas atividades permaneceram. O grupo de força-tarefa ficou trabalhando em loco na Unicamp, porque tinha que fazer os exames, né, da própria, não só de pesquisa, mas até que nós começamos a oferecer. Em relação à contaminação, então a contaminação geral da Unicamp, ela é na verdade muito baixa, porque a Unicamp foi uma das que fez um quase lockdown desde o começo. E nós tivemos profissionais da saúde contaminados, sim, mas é preciso levar em consideração que profissionais da saúde que trabalham na Unicamp trabalham em outros lugares também. Então não se pode dizer onde foi a contaminação. Então, há profissionais de saúde contaminados. O maior impacto, na verdade, chamaria laboral, foi sim em saúde mental, no estresse, no cansaço, no sofrimento de profissionais da saúde. Para o restante da Unicamp, isso é menos acentuado, é menos visível. Mas sim, para o pessoal da saúde foi bem complicado. Agora, os dados mais específicos, daí eu precisaria realmente mandar depois, tá? Em relação ao vestibular e o impacto do Enem, é o seguinte, nós, em 2019, nós decidimos que 20% das vagas que eram de vestibular, elas passam a ser selecionadas só pela nota do Enem. Então, precisa sair a lista do Enem, o aluno teria se candidatado, vamos dizer assim, a ser selecionado pelo Enem. A partir da lista do Enem, a gente checava e já punha o aluno na lista, se ele não precisaria ter prestado o vestibular da Unicamp. Esses 20% que não existiram esse ano, eles entraram de volta no vestibular da Unicamp. Então, esse ano o que aconteceu é que voltou como era antigamente, 100% das vagas foram para o vestibular. Então, não dava para eu não fazer o vestibular se eu quisesse entrar na Unicamp, é isso. Exceto para os medalhistas que têm processo à parte, né? Aí sim. O vestibular indígena desse ano, ele foi postergado. Nós tomamos a decisão de que ele só vai acontecer agora no meio do semestre, portanto, este ano os nossos indígenas vão entrar no meio do ano. Vão ter algumas disciplinas de adaptação no segundo semestre e começam o curso junto com os demais no ano que vem. A questão das mães e dos recém-nascidos no caísmo. Quando uma mãe nasce positiva, a gente colhe o exame também do nenê e se eles estão bem, eles vão ficar juntos. E aí, a partir do exame, nós vamos olhar. A transmissão, que a gente chama vertical, da mãe para o nenê dentro do útero, ela não é uma transmissão suficientemente comprovada, mas, como eu disse, o que pode acontecer é depois, na fase posterior. A gente deixa a mãe com a criança, a mãe de máscara, fazendo todos os cuidados de limpeza da mão, etc., etc., e é assim que acontece. Então, nós não temos consequências do tipo malformação no recém-nascido, isso não. Mas nós temos tido, mais recentemente, mães gravemente acometidas, que chegam já com dificuldade respiratória, precisam ser entubadas, vão para a UTI, e ficam tão graves que, às vezes, a gente tem que fazer o parto antes do tempo. Com isso, nasce uma criança prematura. E uma criança prematura, ela é sempre uma criança de maior risco. Então, nós estamos tendo, agora, nessa segunda onda, mais prematuridade e mais comprometimento em função da gravidade do quadro das mães. Então, grávidas, cuidem-se. É o meu grande recado. Bom, o impacto disso na formação e em relação particularmente ao EAD, né? Nós chamamos o ensino que está sendo feito, nós nem chamamos de EAD, chamamos de ensino remoto. Qual é a diferença mais importante? O ensino à distância, tradicionalmente estruturado, ele é estruturado para ter pouca interação entre o professor e o aluno. É um material que está disponível numa plataforma, eu vou lá, eu faço o que eu tenho que fazer, mando um recado, um dia o professor responde, é uma coisa assíncrona. No ensino remoto, a gente estimula que tenha atividade síncrona, isso é, como nós estamos aqui conversando, porque daí existe uma sensação verdadeira de proximidade.
e de não abandono. Isso foi muito importante para que nossos alunos continuassem, nossos professores continuassem, professores que tinham muita dificuldade, não sabiam como iam fazer esse negócio. O fato de estar, poder conversar com os alunos, não estou fisicamente, mas eu estou com você. Então, esse sentimento de estamos juntos é muito importante. Isso no ensino remoto é valorizado, enquanto na educação à distância ele é desvalorizado. O que a gente acha que vai ficar disso? Antes mesmo da pandemia, nós já sabíamos que era preciso investir em incorporar alguns recursos digitais no ensino presencial mesmo, né? Algumas coisas que são complementares e são qualificadoras do ensino. Então, o que a gente acha é que agora as pessoas perderam o medo disso. Então, nós temos mais condições de poder utilizar isso da melhor forma possível. Os déficits de aprendizagem que vão ficar, eles precisam ser diagnosticados através de avaliações variadas, né? Avaliações não quer dizer prova no papel necessariamente, mas é preciso ter avaliação para entender o tamanho do déficit, porque não é possível a gente saber o tamanho do déficit ou como é que ficou. E isso, pensando aí sim na educação básica, é um pré-requisito que no mundo inteiro se tem falado. Então, uma preocupação grande no retorno vai ser realmente, acho que a necessidade assim, de conhecer cada aluno, ver até o que ele conseguiu, entre aspas, aprender, mas mais do que isso, como ele se desenvolveu psiquicamente, como é que ele amadureceu, pensando nas crianças na escola. Este trabalho, minha visão, vai exigir, vai trazer uma demanda, talvez, de mais profissionais, mais pelo lado da psicopedagogia. Então, além dos professores, esse suporte técnico nas escolas vai ser necessário para poder fazer esse diagnóstico e planejar como vai se organizar algumas atividades de recuperação. Não é possível recuperar tudo, gente. O mundo não parou, a gente desligou um botão e vai ligar de novo num outro dia. Algumas coisas serão recuperadas ao longo do tempo. Então, o mais importante vai ser fazer essa observação, esse diagnóstico, e aí cada escola, na verdade cada classe, cada turma vai ter que ter uma discussão técnica muito bem embasada para isso. Neste particular, eu acho que a Unicamp pode ser de grande ajuda. E acho que essa é uma grande colaboração que poderia existir entre o poder público e a universidade, nessa avaliação e nesse planejamento de recuperação. Acho que isso seria uma coisa bem interessante. Sobre sequelas de Covid, sim, a Unicamp já começou a ter os seus serviços específicos, em particular, tem muitas consequências neurológicas, né, do Covid, tem uma grande pesquisa sendo conduzida na Unicamp para acompanhar as consequências neurológicas. E aí, o que é que significa isso? Significa adicionar mais coisas à rotina das nossas atividades. Por outro lado, durante esse período de confinamento, algumas coisas foram reduzidas. Então, qual vai ser o impacto no final? A gente não sabe. A gente sabe que sim, vai ter que ter ambulatório específico de sequelas de Covid. A gente sabe sim que vai ter que ter bastante apoio em saúde mental, porque, volto a dizer, não é só o Covid, é a desestruturação da família e a desestruturação econômica da família, que vai ter uma grande consequência. Então, isso tudo a gente vai ter que depois, então, dar uma olhada, né? Então, aí a questão das profissões, se elas estão sendo muito impactadas, se os profissionais estão vindo muito despreparados, assim como com as crianças na escola, eu entendo que a geração de profissionais que vai entrar no mercado, que é essa geração impactada pelo Covid, ela precisará de supervisão nos primeiros tempos, assim, mais próximos, nos primeiros tempos do exercício profissional. E isso vale para tudo, porque qualquer atividade, ela está muito modificada nesse
por enquanto, 1 ano e poucos de Covid, né? Então, acho que é de bom tom que o mercado, para qualquer profissional, de professor a médico, a supervisão. Agora, lembre-se que no caso dos médicos, os médicos fazem a residência médica depois. Então, existe uma oportunidade, quando termina o curso de medicina, de muito disso já ser recuperado na residência médica, assim como os dentistas, assim como na área da saúde, é muito comum ter essa especialização depois, e essa especialização já vai ajudar a resolver este problema. As profissões que vão direto para o mercado, a minha sugestão seria que a supervisão esteja próxima desses profissionais, pelo menos nos primeiros 6 meses, para ter mais noção do que poderiam ser falhas de formação. E, por fim, a respeito de se eu sou a favor ou contra, se a Unicamp é a favor ou contra a restrição geral, veja, a Unicamp ela é bastante favorável ao controle sanitário, né? Tanto que ela adota e continua fazendo. Que o controle sanitário é o quê? É máscara o tempo todo, é distanciamento ao máximo, é não provocar nenhum tipo de aglomeração. Então, essa é a postura da Unicamp, é assim que ela se porta. A transferência dessa discussão para o impacto econômico, mas também ela reconhece o impacto econômico, ela também reconhece o problema que isso significa. Entretanto, ela acha que a saúde vem em primeiro lugar. Para especialmente a questão, nesse momento que nós estamos, né, que nós saímos da fase aí mais emergencial, agora entramos na vermelha, o governo estadual está reabrindo, entre aspas, as escolas, o governo municipal reabre as escolas, o município reabre as escolas também em cerca de 10 dias. Tomados muitos cuidados, é possível? É possível. Acho que se deve batalhar por ter o mínimo de profissionais possíveis dentro das escolas, com o mínimo de estudantes possíveis, aqueles que precisam. Na minha opinião, batalhar por ter a vacina dessas pessoas logo. Eu não sei se em Campinas já começou a vacinação dos professores, eu vi que nas outras cidades já começou, mas não ouvi Campinas. Então, acho que essas coisas precisam ser feitas. E muito cuidado com qualquer pessoa com sintoma, porque a pessoa com sintoma é o foco, é essa que eu preciso testar, isolar, ver todo mundo ao redor dela que pode ter sido contaminado, isolar. Então, o cuidado sanitário precisa estar bem estruturado. Então, a articulação entre a saúde e a educação precisa ser absoluta nesse momento, porque, na verdade, uma coisa está ligada à outra. E não é só daí a saúde com a educação, né? Então, aí as outras áreas aí de como falaram, né? Se for uma coisa que dependa de muito transporte público, você vai ter o transporte público. Aqui, insisto, acho que no caso da educação municipal, que as crianças menores, normalmente o transporte não é transporte urbano, né? Eles vão a pé, moram perto, habitualmente. Né? Enfim, acho que era isso. Agradeço, professora Eliana, mais uma vez. Estamos já quase chegando no final da nossa reunião. É a terceira reunião, né, da comissão para estudar os impactos da pandemia da Covid-19. E a comissão, a cada encontro, vai buscar reunir um representante de um segmento, né, para a gente compreender como é que cada segmento está percebendo, sentindo, né, enfrentando essa realidade. E, a partir daí, também a comissão eventualmente sugerir medidas aí para enfrentamento deste momento, para a superação das dificuldades e preparação para a normalidade. Antes de encerrar, eu passo aí para os vereadores da comissão que quiserem fazer aí as suas observações ou considerações finais, e, na sequência, para que a professora Eliana também possa fazer as suas considerações finais. Quem se habilita primeiro? Cecílio, com a palavra. Obrigado, vereador Rossini. Quero agradecer aos demais colegas vereadores
vereador Eduardo Magoga, vereador Marrom Cunha, vereador Paulo Gaspar, que também acompanha lá com os assessores, o pessoal que está no gabinete, e a professora Eliane, muito obrigado, são esclarecimentos muito importantes para a gente, né, no âmbito da comissão e da atuação na Câmara dos Vereadores. Agradeço muito a sua presença, a sua participação. Parabéns ao vereador Rossini por estar coordenando esta comissão de forma tão bem organizada e estruturada aí. As considerações, professora, no sentido de nós precisamos de mais vacina, a gente sabe que é isso que vai resolver a nossa situação. Eu queria uma palavra final sua sobre essa perspectiva, né? Nós estamos com o estado de São Paulo vacinando, os outros estados também, mas ainda aquém do necessário. Na sua perspectiva em relação à vacinação, nós vamos chegar lá, porque nós estamos num país gigantesco, a gente tem visto o esforço também gigantesco dos profissionais da saúde, mas é preciso ter disponibilidade de vacina. Né? Se a gente tivesse vacina em quantidade suficiente, certamente já estaríamos num outro patamar. Queria uma palavra sua nesse sentido, te agradeço e parabéns a todos que participaram. Um abraço. Obrigado, Cecílio. Vereador Eduardo Magoga, nosso relator, com a palavra. Bom, eu só tenho que agradecer hoje aí a participação da professora Eliana Amaral. Parabéns aí pela explicação, por toda essa apresentação. Desejo sorte aí no conselho para você. Obrigado, presidente. Desejo aí que Deus também te abençoe, você à frente dessa comissão, que você possa aí apresentar ótimos resultados e nós possamos juntos na comissão apresentar soluções do município que venha a contribuir com a nossa população. Obrigado aos vereadores e a todos que nos assistem. Obrigado, vereador Magoga. Vereador Marrom Cunha. Gente, muito obrigado aí para essa comissão, tomando a importância, né? Estamos aqui trabalhando intensamente, agradecer a professora Eliane e aproveitar também para analisar a todos os profissionais também da saúde, né? A dedicação nessa pandemia, sabemos que o governo tem suas famílias também, e esse agradecimento. Muito obrigado. Ok. Eu passo então para a professora Eliana, né, para que ela possa também fazer suas considerações finais. Bom, então eu queria, na verdade, vou primeiro responder um pouco a pergunta sobre as vacinas. Nós não podemos negar que o país perdeu as suas oportunidades, né, de no mercado internacional disputar as vacinas, porque eu que sou da área da saúde sei que os produtos na área da saúde, eles são produtos que estão no mercado, as pessoas compram, alguns compram mais rápido, compram quando a coisa está, vamos dizer assim, favorável, e o que aconteceu é que o Brasil perdeu essa chance. A possibilidade de produzir no Brasil nós temos, mas a velocidade de produção, enquanto depende de produto vindo do exterior, você fica preso por isso, né? Então, o Brasil é um exemplo no mundo em vacinação. Não tem nenhuma razão para o Brasil não ser, não poder dar conta das suas questões em relação à vacina, mas é um vírus novo, nós estamos desenvolvendo agora, então o tempo que se produziu vacina para a Covid foi absolutamente fantástico. O que aconteceu foi fantástico, só que não é fantástico o suficiente para a gente poder acabar com uma doença deste porte em um ano, né? Assim, é esperado algum tempo. Então, de verdade, na velocidade que estamos indo, nós não conseguimos vacinação da população numa proporção minimamente aceitável até o ano que vem. Eu espero que algum fato novo aconteça ao longo do tempo. E isso é a razão pela qual as discussões se acirram, né, vamos dizer assim, em relação ao retorno à escola, porque se ficar esperando até quando, sei lá, 80% da população estiver vacinada, talvez, né, nós fiquemos 3 anos sem escola. Então, é necessário que a gente priorize.
E por isso que eu insisti nisso e tenho insistido no Conselho, na verdade hoje já é uma decisão, que o setor educacional também é uma prioridade, né? Então acho que isso era o que eu queria dizer. E fora isso, então, agradecer essa oportunidade ao vereador Rossini, que me fez o convite. Eu acho que é preciso, sim, que a interação entre a universidade e os vereadores seja maior. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode pensar como projetos para o município, para a região, para os vários municípios da região. A própria Unicamp sabe a importância dela ser mais aberta e ser mais clara a respeito das suas, não só dos seus feitos, mas das suas mazelas, das suas dificuldades, ter portas mais abertas para ter mais também a população lá dentro. E Campinas entender que a Unicamp é um bem de Campinas. Embora a Unicamp atenda a região e atenda o país, ela é um grande bem de Campinas, acima de tudo. E não necessariamente eu acho que às vezes as pessoas entendem dessa forma. Uma coisa, não sei se vocês sabem, que é muito engraçado, a ponto de nós temos alunos do Profis, viu, vereador Rossini, que não sabem que a Unicamp é de graça. Os alunos da rede pública de Campinas não sabem que eles não pagam para estudar na Unicamp. Porque para muita gente a Unicamp é só a área da saúde e acham que a universidade é paga. Então veja o tanto que a gente precisa difundir de informações. Então só agradecer essa oportunidade, fico sempre à disposição quando quiserem, como obstetra. Hoje é dia dos obstetras, tá? Bem, quero mais uma vez aí agradecer a participação, né, dos vereadores Eduardo Magoga, vereador Marrom Cunha, vereador Cecílio, também a Cris Oliveira e a Adriane Carvalho, que participaram aqui conosco. Quero também agradecer aqui a presença do vereador Jair da Farmácia, que está, depois de um período, acompanhando aqui ao vivo, veio aqui no plenário, devidamente com a sua máscara, guardando aí o distanciamento. Mas vereador Jair da Farmácia, é uma alegria tê-lo aqui também participando dessa comissão. E um agradecimento especial, obviamente, à professora Eliana, né, por ter atendido tão gentilmente aí o nosso convite. E quero dizer, Eliana, que você lançou luz e fez uns apontamentos aí que eu acho que são importantes, não só para a gente conhecer um pouco mais a Unicamp. A Unicamp não é um corpo estranho, ela é um organismo da nossa cidade, né, mas eu acho que a gente despertou em mim, particularmente, o desejo até de conhecer um pouquinho mais desses programas, das ações. E também eu acho que no nosso relatório, o vereador Eduardo Magoga já está ali anotando, né? Eu acho que tem dicas de que a gente pode utilizar e fazer uma conexão mais forte entre a prefeitura, né, o governo municipal e a Unicamp para auxiliar em diversas áreas. E se existe esse potencial, a gente tem que utilizar, né, para contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade. Eu quero dizer que a comissão continua com seus trabalhos. Na próxima segunda, nós estamos aguardando, já fizemos o convite para 2 segmentos da área de comércio, serviços, ou Associação Comercial Industrial de Campinas, ou até a representação, né, do segmento de bares e restaurantes, né, que foi muito ativo e tem sido muito ativo aí durante essa caminhada. A gente só está aguardando, a gente deve confirmar. Mas que assim, a comissão está aberta, professora Eliana, assim, a receber sugestões, contribuições, né, ao longo do percurso que possa auxiliar para que nós cumpramos aí o nosso objetivo, tá bom? Então, às 11h59, nós vamos encerrar aqui a 3ª reunião da Comissão de Estudos sobre os Impactos da Pandemia, agradecendo a todos que participaram e agradecendo aqui a toda a equipe da Câmara, né, da Coordenadoria de Apoio às Comissões, do cerimonial, da parte técnica, que permitiu que nós pudéssemos cumprir mais essa nossa missão. Tá bom? Bom dia a todos, fiquem com Deus. Dia. Até a próxima. Um abraço. Bom dia, até mais.
Encerrada a terceira reunião da comissão que analisa os impactos econômicos e sociais da pandemia em Campinas, nós encerramos a nossa transmissão ao vivo por aqui. Mas fique com a gente porque 1h temos também a transmissão ao vivo da reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Câmara de Campinas, esta que será presidida pela vereadora Paola Miliguel. Uma boa tarde. TV Câmara, Campinas.